Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer esse videozinho porque hoje nós teremos uma aula ao vivo pelo Zoom. Eu colocarei nos grupos de estudos o link, mas vamos discutir um pouquinho a nossa atividade. A nossa atividade é parte, dos desafios Weekend, que é preparatório para o Enem. Então, a primeira questão, nós vamos trabalhar coesão e coerência, Já tem a segunda aula que nós estamos trabalhando coesão e coerência. A primeira questão trata-se do seguinte: para se entender o trecho como uma unidade de sentido, é preciso que o leitor reconheça a ligação entre os seus elementos, suas frases, para formar um sentido. Nesse texto, a coesão é construída predominantemente pela retomada de um termo por outro e pelo uso da elipse. É como se escondêssemos o sujeito dentro da oração. O fragmento do texto em que há coesão por elipse do sujeito Então tem que ler todo o fragmento do texto para entender onde é que está a elipse desse sujeito, onde o sujeito foi ocultado, em qual das alternativas, o sujeito foi ocultado aí, construindo essa coesão, essa relação gramatical dentro do texto, estrutural, que é a coesão. Já no item 2, na atividade 2, a pergunta pede para ler os textos, os textos que se seguem, e depois vem no enunciado assim, na construção de textos literários, os autores recorrem com frequência a expressões metafóricas. O que são expressões metafóricas? Expressões que utilizam o sentido figurado, a metáfora. Ao empregar o enunciado metafórico, muito peixe foi embrulhado pelas folhas de jornal, pretendeu-se estabelecer entre os dois fragmentos do texto em questão uma relação uma relação de significado entre o quê? Aí vocês têm que ler direitinho para vocês compreenderem. Na questão 3, pede para ler o texto que se segue, Aí tem dois termos que estão em negrita, em destaque. E o enunciado da atividade na passagem, a meu ver, elas são obrigadas a ser obedientes, porque esse é o seu destino, e nisso não há decididamente nada de humilhante para elas. Os termos em destaque recuperam por coesão, ou seja, são termos que estão retomando termos anteriores, palavras anteriores. Então, eles recuperam por coesão o que dentro do texto? Quais termos? A gente tem que prestar bastante atenção. Na questão 4, pede também para ler o texto a seguir, que é um fragmento da entrevista do filósofo Zygmunt Bauman ao jornal espanhol El País, E no enunciado traz o seguinte: muita gente as usa para unir, não para ampliar seus horizontes. O termo em destaque, as usa, que é o as, recupera por coesão qual termo? Então, isso para evitar repetição, Nós trabalhamos esses pronomes para evitar a repetição de palavras dentro do texto. Olha, tanto que isso é importante para a nossa redação, para a construção do nosso texto. Aí vocês têm que prestar bastante atenção no fragmento do texto para saber a que palavra se refere o pronome as, tá? Um forte abraço e até mais tarde, às 14 horas, na nossa aula pelo Zoom.